A partir de agora, saúde e bem-estar. Entrevistas e assuntos relacionados à sua saúde, com dicas e informações especiais para que você tenha melhor qualidade de vida. Saúde e bem-estar. O programa saudável na internet. Sabe o Fabrício, aquele que ia na igreja lá? Sim. Muito boa noite, estamos chegando aqui na Rádio Grande FM 92.1, né, no nosso Saúde e Bem-Estar para as nossas plataformas digitais. Um abraço a você que nos acompanha pelo nosso canal no Facebook e no YouTube. Estamos chegando nesse encontro marcado semanalmente, onde a gente traz assuntos importantes relacionados à área da saúde e do bem-estar. E claro, a você que nos acompanha pelo nosso canal no Facebook, é importante você curtir, você marcar os seus amigos, compartilhar o nosso programa, para que as informações que nós vamos abordar aqui neste programa possam chegar a outras pessoas também. Para você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube, é importante você curtir, deixar aí o seu like, ativar o sininho de notificações, se inscrever no nosso canal, assim você tem acesso à playlist completa com todos os programas que já foram ao ar. Você pode rever quantas vezes quiser, compartilhar com seus amigos, enfim, fica à sua disposição uma playlist completa com vários assuntos, vários temas de muita importância dentro desta área da saúde e do bem-estar. Nós vamos abordar o assunto, os benefícios da barra de Access. E que, claro, com toda certeza a gente traz com muito prazer aqui aos nossos estúdios, novamente, já esteve aqui inclusive para falar um pouco, para a gente entender um pouquinho mais a respeito de barras, a Eliobete Matos Kojima Soares, ela que é facilitadora de barras de Access e que vai nos ajudar mais uma vez no programa de hoje. Beth, seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigado, Vaguinho. Boa noite, Éder. Boa noite, rádio ouvintes. Estamos aqui para contribuir, né? Espero que seja assim, de grande contribuição o meu aprendizado. Estamos aqui para servir. Com toda certeza, né? A gente tinha elaborado aqui, participado e montado o programa para que a gente possa trazer os assuntos e, claro, vamos tentar seguir pelo menos uma pauta lógica aqui para a gente entender um pouco mais sobre esse assunto, mas como a gente já tem esse contato um pouco mais próximo, vai funcionar num bate-papo. Eu tenho certeza que você vai gostar e vai ser de muita importância, com toda certeza, no programa que a gente tem para hoje, Beth. Da outra vez que você esteve aqui, a gente falou de uma forma mais específica, mais clara, tentando explicar um pouquinho o que era a barra de Access. Hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais nesse assunto. Mas até para as pessoas que, de repente, perderam o programa passado, não tiveram a oportunidade ainda de rever aí através do nosso canal no YouTube, primeiro eu gostaria que você explicasse um pouquinho para a gente o que é barra de Access. Sim. Barra de Access é uma ferramenta que ela trabalha com expansão de consciência. O que a gente trabalha com isso? 32 pontos eletromagnéticos tocados sutilmente na cabeça, que eles se manifestam e trabalham mexendo com a sua história de vida, né? De hoje para trás, com crença limitante, ponto de vista fixo, traumas, dramas. Então, quer dizer, o lado emocional. Então, barra de Access, é uma ferramenta que está aqui no Brasil, acho que mais ou menos desde 2015, né? Ela foi criada em 1990 e aqui no Brasil está expandindo com uma força total. Sim. Bacana, legal, porque está ajudando as pessoas a sair um pouco do estresse, da depressão, né? De alguns síndromes aí, até agora no momento está causando muito essa síndrome de ficar trancado, ficar Sim. preso, ficar em casa, então tem contribuído bacana. Claro, com toda certeza. A gente vai falar depois um pouquinho até sobre isso, dessa expansão, né, desse trabalho de barra de Access pelo mundo. Não é só questão de Brasil, mas Brasil, sobretudo, tem chamado a atenção. Ô Beth, a gente quando fala, e a gente vai falar bastante desse tema aqui durante o programa, que é o ressignificar, de se reprogramar, algo que a gente vai entender um pouquinho ao longo desse nosso bate-papo. Uhum. Mas dizem que muitos dos nossos traumas são absorvidos aí por palavras negativas, por ações negativas que a gente passa ao longo da nossa vida. Aí a gente tem naquela questão e que a gente ouve muito falar de crença limitante. Eu gostaria que você falasse e explicasse um pouquinho para a gente o que é isso. Exatamente. A crença limitante ela pode ser positiva e pode ser negativa. E isso é muito interessante, porque muitas vezes os pais não percebem e começam a colocar algum ponto de vista na cabeça de uma criança e diz assim, ele é ruim de matemática. A criança tomou aquilo como uma verdade absoluta. Sim. E aí ele acredita que ele é ruim de matemática. Aí ele pode estudar, que ele não se dá bem. Ele tem dificuldade, porque ele já acreditou, já tomou aquilo como verdade e se torna um pouco difícil.
Então, o que eu vejo assim? É muito relativo com o que eu falo para meus filhos, que os pais falam para os filhos absorvem e virou real. Sim. Crença limitante, acreditou, um ponto de vista fixo. Tem como trabalhar? Tem. Dá um pouquinho de trabalho. Sim. Porém, não é impossível, porque tem que ressignificar, cabe ao profissional ajudar aquela pessoa a ressignificar, tirar aquela crença que ela achava que ela era incapaz de fazer e acabou se bloqueando. Sim. Você até usou um termo, eu até achei bastante leve, que você colocou aí, é ruim de matemática, mas existem palavras mais pesadas que os pais acabam colocando sobre os filhos e que eles acabam levando aquilo para a vida e se transformam naquilo que ele ouviu, né? Porque foi acreditando que realmente ele era aquilo, né? E a gente é aquilo que acredita ser. Se eu ficar profetizando uma palavra sobre mim constantemente, eu passo a ser aquilo que eu estou acreditando. Sim. E isso tem influência de quê? Pai, mãe, avô, avó, amigos, colegas de faculdade, seja quem for, as pessoas íntimas. Essas pessoas íntimas têm interferência na vida da gente. E aí, o que eu falo? Até a gente tem que edificar a pessoa com palavra boa, não com palavra ruim. Sim. Tem outras crenças limitantes que falam assim, se dinheiro fosse bom, a pessoa vai imaginar qualquer coisa. Se casamento fosse bom, não precisava testemunha. Aí você acredita que casamento, mas se casamento fosse bom, e aí? Quer dizer que casamento não é bom? Então dá uma bagunçada na cabeça de um jovem. Uma pessoa que está insegura do que vai fazer, do namoro. Uma pessoa imatura, por exemplo, né? De repente independente da idade, começa a ter as dificuldades que encontra no casamento, pronto. Sim. É aquilo que ele acreditou que era. Sim. Então, tem muitos pontos de vista sobre dinheiro. Dinheiro não dá em árvore. Você está pensando que é fácil ganhar dinheiro? Para ganhar dinheiro tem que dar duro, você tem que trabalhar muito, né? Então, dinheiro só quem ganha muito dinheiro... Sim. Algumas pessoas assim, específicas e tal. Então a pessoa começa a acreditar que aquilo é real. E aí, ou seja, ela passa inclusive a agir contra si própria, se auto-sabotar. Auto-sabotagem, ela se bloqueia porque fala, eu não tenho jeito mesmo, eu não vou conseguir ganhar dinheiro, eu não vou conseguir estudar, fazer uma faculdade boa. Mas por quê? Porque ele tomou aquilo como uma verdade absoluta. Sim. E nem sempre é. E você... deixou aí a esperança quando você disse que é possível tratar, você até disse é difícil, mas é possível. E aí esse trabalho como facilitadora de barras de Axis, Beth, e você falou de algo interessante, que são os pontos de energia que nós temos, que são tocados dentro dessa, onde vai se correr as barras, ou seja, significa quase que como se fosse um computador, a cabeça do ser humano seria formatar esse computador e inserir muito novamente. Semelhante. Né? A nossa memória é semelhante a um disco rígido do computador. Todas as informações vão entrando. Muitas delas são lixo. Chega num ponto que a gente tem que deletar. Tem que jogar um monte de coisa, de informação que está no computador. A memória é a mesma coisa. Tem muito lixo na nossa memória. Dizem os especialistas que 98% de que entra na nossa memória não são nossos. Sim. Foi colocado. 98% é um índice alto, né? Uma porcentagem muito alta. O quanto disso é lixo, o quanto disso pode estar te atrapalhando no dia a dia, né? Com certeza. Quem sou eu verdadeiramente? Aquele ser humano que nasceu para brilhar, para ser infinitamente poderoso, imagem e semelhança de Deus, só que eu tenho muita interferência. Sim. Se 98% não é meu, o que eu faço com isso? É lixo. Exatamente. Aí é onde começa a fazer, né? O trabalho de ter que deletar isso aí, desconstruir, tirar toda essa informação que não é real, que não é verdade. Ô Beth, a barra de Axis, como a gente disse, tem tomado conta do país, tem tomado conta do mundo. Mas também existem outras, podemos dizer assim, terapias, outras formas que as pessoas buscam ressignificar a sua vida e que buscam alternativas de melhorar a sua qualidade de vida. E aí uma pessoa que está fazendo uma outra terapia, uma outra atividade nesse sentido, ela também pode, no mesmo dia, também passar por esse processo de correr barras e passar por esse tratamento, vamos dizer assim, da barras? Pode, não atrapalha nada. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. O importante é buscar alternativas, né? Junto com a medicina, que a medicina, inclusive, tem até alguns médicos apoiando isso, mas é muito importante buscar alternativa
para poder ter qualidade de vida. Sim. Na verdade, uma coisa pode até complementar a outra, Com né? certeza. Sim. Pode ajudar, sim. Agora, o ser humano, ele tem por característica ser impaciente, Beth. Quando as pessoas vão em busca de alguma coisa, eles querem um resultado muito rápido, para já. E aí eu te pergunto, né, as pessoas que começam a fazer esse tratamento de barras, quantas sessões a pessoa deve fazer para já ter um resultado positivo? Ou isso depende muito de cada indivíduo, depende da situação que aquela pessoa chega até você? Depende muito. Eu sempre digo assim, conforme o tamanho da reforma que você vai fazer na sua mente, é igual ao tamanho de uma casa que você vai fazer uma reforma. Se a casa é grande, a reforma é grande. Se os problemas são bastante, o tempo é maior. Sim. Então não dá para fazer uma comparação entre um caso e outro. Na medida que a pessoa vai fazendo as terapias, ela mesma por si só vai vendo que ela precisa mais e mais e mais, porque eu digo que é igual tomar banho. Sim. Porque você está limpando, você está lavando o histórico negativo, porque as coisas boas ficam arquivadas. Sim. Agora, o histórico negativo você tem que jogar. Sim, vai descartando. Então, na medida que você vai limpando, você vai ficando leve, Sim. vai mudando a sua maneira de enxergar, vai diminuindo o seu julgamento sobre as pessoas, sobre a sua vida. Julgar é uma coisa muito séria. Eu costumo julgar e é cruel. Porque o julgamento não cabe a nós. Sim. O julgamento cabe só a Deus. Só que a gente costuma julgar as pessoas. Né? Então, na medida que precisa, tem que fazer sessões. Diante disso que você está falando, Beth... Quanto mais, melhor. Você traz o título, como faz está colocando esse tratamento à disposição das pessoas, traz o título de facilitadora. Para ter um bom desempenho, um bom resultado dentro de um acompanhamento aí de barras, depende mais do facilitador ou do paciente? Ou seria trabalho conjunto? Trabalho em conjunto. Porque a terapia, nessa ferramenta, o paciente deitou na maca, ele não precisa ficar falando. Ele vai apenas receber, a fazer uma troca de energia. Então, a gente toca nos 32 pontos. A pessoa pode relaxar, pode dormir. Se ela quiser conversar, ela pode conversar. Ela fica bem à vontade. Sim. Normalmente a pessoa quer relaxar. Mas é uma troca. Sim. É uma troca. Não precisa falar nada. Por si só, as lembranças vão vindo. Por si só, elas vão sair. No momento que a gente faz a aplicação, ele fica por um tempo em torno de... Varia, 7 horas, 8 horas, fluindo os pensamentos. Saindo, deletando, desconstruindo, Sim. Tirando aquelas informações. Aí você me chama a atenção para um ponto que é interessante. A pessoa vai lá nessa sessão, você faz esse estímulo, a pessoa, como você disse, aí fica por um período fluindo essas energias e trocando, substituindo por outras. Quando ela volta, de repente, para um ambiente que talvez seja o causador desse problema, como é possível essa pessoa novamente não ser impactada por esse problema? Normalmente ela atinge a consciência. Normalmente ela entende o que causou. Agora, eu digo assim, ela tem que fazer uma escolha. Eu preciso escolher, se isso não deu certo, aquilo que me ensinaram, aquilo que me falaram não deu certo, eu preciso fazer a escolha. Sim. Entre escolher sofrer novamente e não sofrer, eu preciso fazer a escolha. E a vida é feita de escolhas. Então, eu preciso escolher não repetir o erro. Sim. Então, é uma escolha da pessoa. E é comum. A pessoa escolher fazer diferente. Exatamente, modificar dali para frente, ressignificar, foi o que a gente disse agora há pouco aqui no nosso programa. Isso. Esse é o nosso Saúde e Bem-Estar desta sexta-feira, claro, com toda certeza. Você que está nos acompanhando pelas nossas plataformas digitais, você que está conosco aí pelo nosso canal no YouTube, é importante você deixar o seu like, ativar o sininho de notificações, assim você recebe uma mensagem. Toda vez que a gente começar aqui o programa, você acompanha ao vivo com a gente. Você pode se inscrever no nosso canal. Existe aí uma playlist com muitos programas que já foram ao ar, temas diferentes, assuntos importantes das várias áreas da saúde e do bem-estar. Quem sabe um deles possa servir para você como aprendizado, como uma dica importante. É importante você rever esses programas. Pode compartilhar também, de repente, com pessoas que você julgue que tenha necessidade destas informações. Então, por isso, esse serviço está à sua disposição aí no nosso canal no YouTube. É importante você se inscrever aí no nosso canal. E o nosso Saúde e Bem-Estar chega sempre no oferecimento, no apoio do nosso colaborador, que é a Unimed Dourados. Sentir esse cuidado é poder contar com a Unimed Dourados. A Unimed Dourados possui centro de diagnóstico
médico equipado com equipamentos de imagem de última geração, garantindo muito mais segurança, conforto e eficiência na realização de todos os exames. A Unimed dispõe ainda de um centro de oncologia e infusões com todos os serviços aos seus usuários. Este é o jeito da Unimed Dourados, porque cuidar de você, este é o plano. A Unimed, nosso parceiro aqui do nosso programa Saúde e Bem-Estar. Nós estamos falando hoje sobre barras de Axis. Nós estamos aqui com a Eliobeth Kojima, a Beth, né, como todo mundo conhece, na cidade de Dourados. Beth, você hoje é uma facilitadora, mas você já foi uma praticante. Como é que a gente pode definir essa diferença entre o praticante e o facilitador? O praticante é a pessoa que faz uma classe, ele já é praticante. Então, fez um curso num dia, ele já pode começar a atender a partir do dia seguinte ou da hora seguinte que ele já é certificado. O facilitador, ele tem que fazer 3 classes iguais com pessoas diferentes, com facilitadores diferentes. Porque são opiniões diferentes. E por mais que cada um tem uma história de vida, né? Então ele sugere 3 facilitadores diferentes, aí você pode se tornar um facilitador. Sim. Aí eu cumpri esses requisitos, fiz as 3 classes, daí agora hoje, já um tempo atrás, eu sou facilitadora. Ou seja, hoje você pode dar o curso para as pessoas que querem ingressar nessa área. Mas você também, claro, atende o paciente no dia a dia. Aí, Beth, a gente estava falando dessa troca, são energias que dentro de uma sessão elas são manifestadas pelas pessoas. Existe alguma técnica que você, como praticante ou como facilitadora, tenha para não absorver, de repente, esse problema, esse algo negativo, essa energia negativa que um paciente chega até a sua sessão? Então, vai depender do meu ponto de vista. Eu escolho absorver ou não. E eu escolho não absorver. Uma coisa é eu atender você com toda a sua história. Eu não preciso absorver. Agora, eu posso colaborar com você. Então é uma escolha, eu escolho não absorver. Sim. E aí eu atendo a pessoa, pode ser o problema que for. Para mim não atrapalha nada. Embora seja pontos eletromagnéticos, eu estou conectada com a pessoa, diretamente conectada, correndo as nossas energias, porque passa de uma pessoa para outra. Só que eu escolho não absorver, eu escolho colaborar. Sim. E aí facilita, aí fica simples para mim. E é importante ter esse autoconhecimento também de si, para que você possa exatamente conseguir fazer esse discernimento de separação, porque aquilo se trata de algo que você está apenas trocando energias sem absorver aquilo que é negativo, né? Isso. Esse é fundamental. Ô, Beth, a gente estava falando agora, você falando dos cursos, até fiquei com a dúvida, para se tornar facilitador, quanto tempo de curso é possível? Isso se faz em um final de semana? Precisa de mais tempo? Como é que funciona esse tempo para se tornar facilitador? O curso dura 8 horas, é um dia só. Né? Então ele tem que fazer 3 cursos diferentes, ele pode fazer 3 dias seguidos se quiser, pode fazer uma vez por mês, pode fazer os 3 uma vez por ano. O importante é ele cumprir os requisitos de 3 classes iguais com facilitadores diferentes. Agora o tempo a gente que escolhe, sabe? A gente que escolhe o tempo. Por exemplo, sábado agora eu vou facilitar essa classe para 2 pessoas que ainda não fizeram, então vai ser a primeira classe delas. Sábado não, domingo. No domingo passado, eu facilitei para 2 terapeutas já. Certo. Então elas fizeram a segunda classe. Elas já tinham feito a tempo. Elas podem escolher fazer a hora que elas quiserem. A partir de que elas fizeram a terceira classe igual, aí elas podem facilitar o curso também. Isso é um pré-requisito do Axis Consciousness. Sim. Beth, você falou aí que são alguns pontos que são tocados dentro dessa sua sessão junto ao paciente. E aí você está me dizendo agora um curso que ele tem até uma duração de carga horária bastante pequena em relação a outros cursos que a gente vê por aí. É possível decorar esses 32 pontos nesse curto espaço de tempo, ou isso só na verdade, com o passar dos dias, com a prática que você vai conseguindo decorar esses pontos específicos para serem tocados? Não precisa decorar pelo seguinte, tem um encarte. Eu, por exemplo, mandei fazer um encarte grande, a pessoa vai deitar ali na maca e eu olho a sequência dos pontos. Então não tem necessidade de tentar lembrar, porque você olha no encarte. Então, como eu pus bem na minha frente assim, agora eu já decorei com o tempo, mas no início, por exemplo, a pessoa fez o curso hoje.
A mãe, ela vai atender a mãe, ou o pai, ou o irmão, ou o filho. O que ela pode fazer? Olha o encarte. Sim. Segue toda aquela sequência dos pontos. Sim. Mas não há necessidade de decorar. Até porque é muito simples. É muito simples para o efeito que dá. O efeito é lógico, da quantidade de sessões que a pessoa faz. E é de caso para caso. Há pessoas que uma sessão, ela dá um boom na vida dela. Tem pessoas que falam, nossa, não senti nada. Normal. Tem pessoas que falam, nossa, cheguei aqui com dor de cabeça e não tenho dor de cabeça. Saí daqui, tô leve. Tem pessoa que falou, cheguei com uma dor no pé que não sabia do que era. Eu também não sei. Sim. Ela, se curou, mas eu não sei o que foi. São a questão do que foi mexido, que foi mexido no histórico dela ali, que a gente não sabe, a gente desconhece. Então é autoconhecimento. Ela, se ela começar a elaborar pergunta para ela mesma, ela pode até tentar descobrir o que é. Pode até vir uma clareza. Nossa, eu tenho essa dor no pé desde anos atrás. Que é aquilo que a gente falou e de trauma. O que causou anos atrás? Tem um bloqueio atrás. Isso pode ser ter sido físico ou psicológico, né? Ou psicológico. Interessante. Eu acho, assim, que a maioria das doenças são acúmulos de pensamentos, sentimentos negativos. Sim. E vai acumulando e transforma numa doença, né? E, de repente, o que é um trauma? Por exemplo, vamos supor, câncer de mama está relacionado com o quê? Maternidade e casamento. De repente eu fico guardando muita mágoa, muito ressentimento, muita dor, e acaba o meu corpo sofrendo, porque o corpo fala, o corpo chora, o corpo grita. E aí, se eu não souber entender o que meu corpo quer falar, eu vou sofrer. E normalmente é reflexo dos nossos pensamentos. Exatamente, aquilo que a gente está guardando. Que a gente está guardando. Então, se eu escolher a ter uma qualidade de vida com pensamentos bons, com alimentação boa, né, com uma qualidade de vida diferente, eu vou ficar mais saudável. Você tocou num assunto que é interessante, eu já ouvi falando de outras pessoas em outras áreas, e você falou dessa questão aí de você julgar, né? Nós somos julgadores por si só e acabamos julgando muito o indivíduo. Mas também temos outro problema, que é às vezes o orgulho e a dificuldade de perdoar quem nos causou alguma mágoa. E esse não perdoar, você vai guardando dentro de si, aquilo se torna inclusive às vezes até problemas físicos pra gente, né, Beth? O não perdoar adoece. O julgar cabe a Deus. Então eu, ser humano, nós seres humanos, não deveríamos julgar ninguém. Não devemos julgar ninguém, mas só que ficou muito comum entre nós, qualquer coisa a gente faz julgamento. Quando você começa a estudar o Axis, você vê que você não deveria julgar. Sim. Aí você começa a melhorar e entender a situação da pessoa sem causar julgamento. Beth, eu tenho conversado com algumas pessoas e que passaram por sessões de barras e que são, de repente, praticantes, são facilitadores e são unânimes em dizer que a vontade que eles têm, se pudessem andar nas ruas, aplicariam barras em todas as pessoas. Isso se dá pelos grandes benefícios que a barra de Axis traz? Varia muito de quem para quem, mas a grande maioria... Ela quer bem, ela quer que o pai vai, quer que a mãe vai, quer que o irmão vai, ela quer que a avó vai. É normal. É normal a pessoa vai para uma sessão e fala, nossa, eu queria trazer minha mãe, queria trazer meu marido, queria trazer meus filhos. Ótimo. Por quê? Porque ela sente bem. Então ela deseja trazer alguém. Isso é normal. Eu até tenho uma amiga que se ela puder, ela sai fazendo barras em todo mundo, no meio da rua, porque ela gosta. Ela sentiu bem isso. Mas é importante também ter a aceitação das outras pessoas, senão não vai funcionar também, né? Até vou mandar um abraço para ela, acho que ela está assistindo. Um abraço, Nelita. Por falar em abraço, o Éder está passando para a gente, muita gente nos acompanhando pelos nossos canais no YouTube e no Facebook. Deixa eu mandar um abraço aqui para Ana Yukari. Yukari, lá no Japão, está lá no Japão curtindo a gente. Oi, Cari, a Marielle Cavalheiro está ouvindo a gente também. A Maria Aparecida, o Nilson Domingos, a Poliana Kojima. Oi, Paulinho, um abraço para o Paulinho também. O Paulinho é nosso fã, está sempre acompanhando a explicação. O Arno também está sempre com a gente aqui. A Edilaine, Luiz abraço, Vinícius. A Marisete, também a Nia Macedo nos assistindo nesse momento. Um grande abraço a todos vocês. Aliás, muita gente nos acompanhando em nossas plataformas digitais. Um grande abraço a todos vocês, com toda certeza. Um beijo para vocês, amigos
amigos do coração. Verdade, e até porque a gente faz esse programa exatamente para vocês nos acompanharem sempre. Beth, a comunidade científica tem recebido bem, né, falado maravilhas aí sobre esse trabalho de barras em todo o mundo, ou seja, a gente tem visto cada vez mais os profissionais dizendo que barras tem se tornado um aliado dentro de muitos tratamentos os quais eles fazem, sejam eles de forma física ou trabalhos com pessoas que têm problemas mentais, ou seja, isso mostra que a ciência tem caminhado junto com barras, né? Eu acredito que tem muitos profissionais que já estão colaborando, indicando. Aqui no Dourados tem profissionais médicos que indicam, né, barras. E isso é bom, isso soma, porque a doença é uma somatória de problemas. E eu acredito que os médicos sabem disso, né? Claro Sim. que sabem. E isso é bom, essa somatória é muito bom, vem contribuir com o paciente para eliminar as dores, o sofrimento, aliviar o sofrimento e até a tomada de consciência da causa, da dor, do sofrimento, de um câncer, seja o que for. E a ciência tem apoiado, inclusive até porque eu acho, Vaguinho, que é por conta da comprovação científica. O que o neurocientista fez? Fez um eletroencefalograma antes do paciente, correu as barras no paciente, pós corrida das barras, fez um outro eletro. O resultado foi fantástico na limpeza do cérebro do paciente, que o neurocientista, ele ficou assustado de ver quanta maravilha, quanta limpeza foi, que fez, que ele já estava tão acostumado a estudar o cérebro humano, que ele se surpreendeu. Sim. Então, isso é uma prova de que funciona. Tem resultado fantástico. Nos dias atuais, até em função desta pandemia que acabou abalando todo mundo, as pessoas, nós estamos vivendo uma nova forma, cada vez mais a interação entre as pessoas, esse convívio social foi diminuindo, muitas vezes cortado de forma drástica, e isso trouxe muitos males para as pessoas que tinham costume, principalmente nós que somos dos povos latinos, né, que somos muito quentes, gostamos de abraçar, gostamos de beijar, então isso tudo acaba sendo impactado, Beth. E aí você fala agora dessa união de barras com a ciência, os neurocirurgiões, mas também a gente precisa trazer aqui uma classe que é interessante, que trabalha muito isso, né? O neurocientista. E que trabalha muito são os psicólogos, né? Psiquiatras. Isso. Esses também podem se utilizar de barras como esse complemento que a gente tem falado no acompanhamento dessas pessoas. Pode. Né? Pode, porque uma coisa não interfere na outra. E até eu acho que soma para um psicólogo, quando ele faz um curso de uma classe de barras, vai somar no conhecimento dele para auxiliar, né, o paciente. Com certeza pode somar. Deve somar. Ou seja, é muito importante isso. A gente chega à conclusão aqui, mais uma vez, no segundo programa que a gente fala sobre este assunto, que talvez o Barra Access tenha vindo exatamente no momento mais certo para a humanidade, que nós estamos passando por esses momentos todos, né, e as pessoas são abaladas, e vale dizer que o acompanhamento, através, claro que cada profissional coloca o seu valor pela sua sessão, mas hoje ele é acessível para todo mundo também, né, Beth? Com certeza. E eu acho até porque também os profissionais têm que colocar a mão na consciência, porque não é fácil para ninguém, né? Muitas pessoas perderam emprego, né? Então, é uma questão até de consciência do profissional em relação ao cliente. E outro detalhe importante que você colocou muito bem, de repente uma pessoa na família vai lá, faz o curso e depois ela pode aplicar na própria família, que não existe nenhuma restrição em relação a isso também, né? Eu até digo que tem crença limitante que diz, santo de casa não faz milagre. Sim. Eu diria, faz sim. Se eu vou atender o meu marido, eu sou a pessoa que mais tem interesse que ele fique bem. Sim. Se eu vou atender meus filhos, minha mãe, alguém da minha família, eu sou a pessoa mais interessada, eu conheço. Sim. Mas o que me leva a trabalhar mais comigo também é eu não julgar a situação dele. Eu tenho que ir com amor incondicional, apenas vou aplicar a terapia, aplicar a técnica que eu aprendi. E deixa o mecanismo ali da ferramenta trabalhar a favor dele. E eu acho muito importante que a pessoa que faz, ela começa a aplicar em casa. Foi assim que eu comecei. Na minha mãe, no meu marido, nos meus filhos. Né? E depois foi expandindo. É interessante você falou dessa questão do não julgar, e aí, porque eu estava pesquisando também, eu vi que também crianças podem aplicar isso. Né? Ou seja, e elas não têm esse sentimento de julgamento tanto quanto nós adultos, né? Até eu costumo falar, quando a mãe vai fazer o curso, leva o filho, que a criança, quando ela vai fazer, ela vai aplicar
a correr as barras na mãe ali no dia do curso, ela não tem julgamento nenhum, ela faz brincando. Sim. E barras, segundo o Dr. Gary Douglas, tem que trabalhar brincando, trabalhar com alegria, sem julgamento. Sim. E a criança não tem julgamento. Ela vai lá, coloca a mãozinha na cabeça e ela faz assim com muito carinho, com muito respeito, ela faz certinho. A criança é incrível que ela faz certinho e o efeito na gente é fantástico. Por quê? Porque a criança tem julgamento. E o adulto normalmente, por mais que às vezes a gente luta para não julgar, e de repente a gente faz um leve julgamento. Isso é por causa disso. Eu posso até não ter falado, mas eu pensei. E deu como na é mesma. troca de energia? Deu na mesma. Então, o facilitador ou o praticante tem que tomar muito cuidado e respeitar a metodologia do curso de não julgar. Sim. Isso faz com que a gente também cresça. A gente evolua com respeito ao cliente. Isso é muito bom. Papo muito bom, papo gostoso, com toda certeza. A gente poderia ficar aqui horas falando a respeito desse assunto e surgiriam, sem dúvida nenhuma, outras perguntas para que a gente pudesse esclarecer. Mas não faltará oportunidades. Quem sabe, numa outra oportunidade, vai ter a Beth aqui. Vamos tentar, assim que passar esse momento de pandemia, nós estamos ainda com medidas restritivas aqui, de repente a Beth trazer alguém que tenha passado por essas sessões com ela, para também dar o seu testemunho de como isso foi importante na sua vida. Acho que isso é fantástico, porque aquilo que é bom a gente quer que chegue a outras pessoas também. E a gente quer que chegue a você, que está nos acompanhando com toda certeza. Mas estamos chegando ao final aqui do nosso Saúde e Bem-Estar desta sexta-feira. Quero agradecer mais uma vez a Beth, que prontamente atendeu esse nosso chamado. É sempre um prazer recebê-la aqui e com toda certeza está convidada a voltar novamente em outras oportunidades. Obrigado, Beth. Valeu, Vaguinho. Eu que agradeço. Se eu fui contribuição, acho que foi importante. Queria deixar um recadinho para as mães. Mães, quando vai falar com seus filhos, fala a palavra que edifica. Sabe? Não trata a criança assim como um ser insignificante. Não, toda criança é inteligente, é filho de Deus, é sábio, tem sucesso na vida, vai ser um grande empreendedor. Coloca sempre pontos positivos para a criança tomar aquilo como real, verdade absoluta, e ele expandir na vida, ter sucesso na vida. Tá certo, obrigado então, Beth. E nós queremos agradecer a você também, que nos acompanhou pelo nosso canal no Facebook. É importante você curtir, marcar os seus amigos. Compartilhe aqui o nosso programa, com toda certeza que foi maravilhoso nesta sexta-feira. Para você que esteve conosco pelo nosso canal no YouTube, não esqueça de deixar o seu like, ativar o sininho de notificações, se inscreva no nosso canal. Se você perdeu aqui parte do programa, não se preocupe, vai ficar à sua disposição para você rever quantas vezes quiser, compartilhar com seus amigos, com toda certeza. Nós estamos encerrando o nosso programa. Quero agradecer ao Éder Joff nos trabalhos técnicos, ao Mauro Alcântara na coordenação geral. Na próxima sexta-feira, se Deus quiser, estaremos de volta com mais um Saúde e Bem-Estar aqui na Grande FM.